Estamos começando com mais um podcast Magras com 2 S. Sou Juliana Frigeri e hoje eu estou aqui com a Débora Charro, da GreenSul, e a nossa Nutri da Magras, a Isa, e também sócia lá de São Gabriel agora. É verdade. Sejam bem-vindas, meninas. E hoje, gente, a gente vai falar um assunto muito legal. Mitos ou verdades na alimentação e também nos produtos de mercado natural. Débora, conta pra gente qual que é o propósito do mercado do GreenSul. O que vocês envolvem lá? Enfim, conta pra gente. Olá, meninas. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, Juliana. Prazer, Isa. Bom, nós somos um mercado mesmo de produtos naturais, onde nós buscamos aumentar os nossos serviços, né? Focado realmente em ter mais opções aí para a nossa sociedade que busca saúde e bem-estar. Então, o nosso mercado hoje, ele traz opções que vão desde alimentos para o café da manhã até o jantar, pessoas que têm intolerância alimentar, né, em algum tipo, ou também aquelas pessoas que querem produtos selecionados, que são os alimentos mais gourmet. A gente fala que um doce de leite, uma goiabada, também é natural. Então, nós também temos esses produtos. Vinhos, bebidas artesanais, né? São elementos que se falam. Então, o nosso mercado busca trazer alimentos que são naturais desde a matéria-prima também. Trazer para as nossas mesas mesmo a questão de uma alimentação cotidiana, normal, gourmet, só que com gostinho ali de qualidade de vida, de saudável. Com certeza. Né? Débora, me fala uma coisa, a gente estava conversando antes de começar, qual que é a diferença do mercado natural com os empórios? Nós, em 2018, participamos de uma feira em Paris, na França, uma feira de inovação alimentar. E lá nós vimos assim uma realidade desse segmento. Né? Então, amplificou assim, nossa visão quanto ao empório, que era o nosso começo mesmo como empório. Trazendo mais opções, novos serviços realmente para a cidade. Então, a partir dali, naquele momento, nós começamos, né, já há 2, 3 anos, isso vai agora 3 anos completando, modificando desde a estrutura, né, identidade visual, tecnologias, para que você consiga ter um espaço maior e oferecer novos serviços. Então, o Empório hoje ele é uma seção dentro do mercado. O mercado a ideia realmente é você que vai a um supermercado e compra de tudo, desde produto de limpeza, higiene pessoal, né, hortifruti, pães, alimentos. Então, a proposta é ter tudo isso natural. Exatamente, com a matéria-prima natural. Legal. Que bacana. Então, abrange de todas as áreas. Olha, só não sabia, que legal. Isso. Desde limpeza, higiene. Exatamente. Tem pessoas que têm reação química, né? A produtos de limpeza. Uma alergia. Exato. Né? Então, nós tentamos oferecer um produto que é mais limpo e que não gera nenhuma reação, né? Sim. Então, trabalha mesmo essa questão qualidade de vida, um hábito novo de vida, de realmente, não só a questão de saudável, pensando em como a Magras trabalha, não só emagrecimento, né? Exato. Mas, de fato, a qualidade de vida. Qualidade de vida e longevidade, né? Longevidade. É isso que a gente quer proporcionar. Bacana. Mas hoje o nosso assunto aqui vai mais além que isso, né? A gente vai falar aqui de mitos ou verdades. Lá na Magras a gente recebe muitas pessoas que o nosso foco principal é o emagrecimento saudável, né? E também pessoas que querem tratar gordura localizada, celulites, enfim. E a gente recebe muitos clientes que vêm e falam: Juliana, já tentei de tudo e eu faço tudo certo, eu não como açúcar, eu só como coisas naturais, eu invisto muito nos produtos naturais, de empório, já investi e mesmo assim não tenho resultado. Então, mito ou verdade? Tudo que tem no empório emagrece? No caso, lá o empório é uma seção do mercado, né? Tudo que tem lá emagrece?
É mito, né? Mito. Igual A gente Nutri falou. tá aqui para comprovar, né? Com certeza é mito, né? Fala, gente. Então, tem que ter muito cuidado quando a gente vai partir para esse estilo de vida saudável, né? Porque às vezes as pessoas se frustram muito na questão de, acordou de um dia para o outro, vou mudar. Vou tirar tudo que eu tenho em casa que eu acho que é o não saudável, que engorda, vou comprar coisas mais sem açúcar, ou diet, ou light, e às vezes fica aí nessa expectativa, 1, 2 semanas, um mês, e muita gente até engorda, né? No final dos 30 dias lá vai pesar e engordou. Porque às vezes passa a consumir, porque é gostoso, né? Os produtos naturais são gostosos. Às vezes São gostosos muito... e hoje nós vemos muitas alternativas de substituição realmente, Sim. né? Mas mesmo sendo natural, ele tem que ser, tem que ter o controle realmente. Nós recebemos assim clientes que buscam esse suporte, às vezes com a empresa, mas nós estamos ali apenas para auxiliar, né? Então a gente nunca passa uma receita ou uma indicação, porque a individualidade de cada ser humano, o que cada um precisa, né? A parte de suporte quem dá realmente é o profissional. Então, quando as pessoas chegam lá, elas vão mais receber esse suporte da sua equipe em questão de, enfim, de conhecer os produtos, de indicação de como usar, né? Em qual horário ali usar. Isso é legal, café da manhã. Exatamente. A pessoa, eu quero comer um chocolate. Quais o que as você tem opções de que sugestão? tem, né? Exatamente. Então, a gente tem N ali. Agora, N opções de variedades, como a gente falou, que vai desde o café da manhã até o jantar. A gente tem ali um leque de opções. Mas para uma dieta com objetivo, né, que a pessoa precisa seguir, aí realmente quem faz esse cálculo tem que ser um profissional. Então, sempre procurar aí uma profissional. E hoje a gente trouxe a Isa aqui até para esclarecer essas dúvidas, né? Sim. Isa, por que nem sempre o que... Vamos falar de produto natural mesmo, que é o nosso foco hoje. Porque às vezes o que é bom para você não é tão legal para mim, se a gente tem às vezes o mesmo objetivo de emagrecer. É mais ou menos aquilo que a Débora estava falando, né? Cada pessoa tem um organismo. Eu sou diferente de você, da Débora e de qualquer outra pessoa. Então, essa análise, essa quantificação, na verdade, essa qualificação do que é bom para o indivíduo masculino, feminino, criança, adulto, idoso, ele precisa ser estudado, ser atendido, ser analisado. Um exemplo, somos pessoas da mesma idade, da mesma faixa etária, mas às vezes eu sou uma pessoa compulsiva por doce. E às vezes a Juliana não é. Então, o tipo de alimentação que a Nutri ou o profissional que estiver atendendo, ele vai ter que direcionar de uma forma diferente, porque senão ela tem sucesso e eu não. Então, essa questão da individualidade, dos alimentos, vai muito da pessoa, de como ela é. Porque senão ele é um insucesso, porque não é igual para todo mundo, senão ia ser igual receita de bolo, né? Vem aqui, vamos fazer assim que está tudo certo. Quase que vai lá, passa o cartão de crédito Exatamente. E resolveu o problema, né? Isa, você entrou numa questão muito legal, que eu acho que é muito comum encontrar isso em quase todo mundo, questão de compulsão por doce. Qual que é a substituição, já que a gente está aqui com o mercado e com a Nutri, que encaixa aí de uma melhor substituição que a gente possa encontrar no mercado natural, que vai te dar essa saciedade aí pro doce, matar essa vontade de comer doce? Hoje tem muita coisa no supermercado natural e, enfim, em tudo que a gente procura hoje, a mídia ela também traz muitas opções e a gente até fica meio confuso, né? Tem muita receita, tem muito produto. Mas, assim, algo que acaba substituindo são as frutas que a gente tem, né, desidratada, porque dela concentra um pouco mais ali o açúcar da fruta, que no caso é a frutose, que te ajuda a substituir. E também tem as opções dos chocolates, mas era aquilo que a gente estava conversando um pouco antes de começar. A questão do chocolate ela é muito individual e tem muito sabotagem nas opções. Então, vamos supor, não é porque o chocolate ele é 0 açúcar que ele é indicado para você que gosta muito de doce e quer emagrecer.
Esse é o erro mais comum que a gente encontra, né? Eu sou chocolatra e eu não consigo parar de comer chocolate e automaticamente não consigo diminuir peso. E minha primeira opção é um chocolate sem açúcar. Mas hoje a gente costuma dizer que a gente precisa ler rótulo. Porque está escrito sem açúcar. Mas hoje os açúcares eles têm outros nomes que a gente não conhece. E você falou da questão do ao leite também, isso, né? Por né? isso que às vezes um percentual maior de cacau, né? Exatamente. Você consegue ali uma opção melhor, né? Então, não deixa de não ter açúcar. Com certeza. Então, assim, é ao leite, zero açúcar. Ele é indicado para mim que quero emagrecer? Não, não é. Então, quanto mais quantidade de cacau e zero açúcar for, melhor para você que procura um emagrecimento, que no caso é o nosso público. Ou pessoas que vão até o supermercado também, que querem emagrecer e que se supostamente não tem essa informação e acaba optando por algo que não vai ajudar. E aí vem a frustração, que vira uma bola de neve e a pessoa, acontece os 30 dias, né? Passo 30 dias fazendo, peso, aumentei o peso. E aí eu vejo também muitas pessoas que procuram, né, informação sobre dietas, assim, eu estou numa dieta low carb, né, de baixo carboidrato, o que você tem? Então a gente tem algumas opções de farinha e tal. Mas o alimento, todos os alimentos, ele tem um percentual lá de carboidrato, de proteína. Sim. Então, assim, não é porque o alimento é de baixo carboidrato que ele vai também poder ser consumido né, desenfreadamente. Assim. Sim, então, tem que ter também ali a porção. Até porque, às vezes, tem um nível de proteína maior, né? Você acaba tendo uma descompensação ali, né? Sim, porque o nosso organismo ele é muito inteligente, né? Então, se você começa a comer um excesso de proteína e restringe muito o carboidrato, ele começa a transformar isso em energia. A proteína em si, ela começa a se tornar uma energia como se fosse um carboidrato. O seu corpo, ele entende que ele precisa fazer essa mudança. Por isso que quando pessoas fazem dietas sem orientação e emagrecem muito rápido, ela gera uma flacidez muito grande, porque é muito mais fácil queimar o músculo, a proteína, do que propriamente a gordura. Então, por isso o equilíbrio, ter alguém junto, acompanhando, é muito importante. Porque senão você resolve um problema e encontra outro. Aí você começa a ter outras insatisfações. Isso é bem bacana, porque a gente entra um pouquinho na questão de dieta restritiva, né? Cada um, se a gente falar em dieta aqui agora, a gente vai abrir um livro, né? Porque tem dieta da lua, do sol, low carb, enfim. E às vezes a gente entra nessa questão, igual você trouxe do low carb, tipo, uma dieta mais restrita e tal. E hoje eu li algo bem interessante, né? Eu estava comentando com a Isa quando a gente estava vindo para cá. Às vezes a gente fala, é uma dieta muito restritiva. Na verdade, quando a gente busca uma alimentação saudável, a gente não está tendo uma restrição. A restrição é tirar, a gente está restringindo o que não te faz bem. Reeducação, né? E a gente começar a olhar isso não como está restringindo o que pode comer, não. Você está tendo restrição de coisas que não te faz bem. Isso é muito bacana, até porque quando a gente busca esse novo hábito de vida, quando a gente busca, vai no mercado para poder fazer as compras, né? Tipo, não pensar na questão da restrição, só sem açúcar, só light, diet, mas na verdade do saudável. E buscar isso daí, uma harmonia com o que você quer para você. Se eu quero emagrecer, então eu vou buscar uma profissional que vai me orientar para isso. Ou se eu quero ganhar massa magra também, né? Tem bastante gente que vai usar os produtos para criar massa, como as proteínas. Então a gente realmente buscar esse profissional, né? Às vezes, assim, a gente recebe, né, clientes ali que vem com uma dieta na mão, triste, né? Tudo contadinho. Não estou podendo mais comer isso, não estou podendo mais comer aquilo, minha vida inteira. Então, assim, era a alegria da pessoa, né? Porque comer é o prazer. Sim. Então, assim, agora eu já não posso mais comer isso e tal. E a gente faz todo aquele atendimento humanizado, né? Para entender a necessidade realmente do cliente, o que ele está procurando, mostrar que tem hoje em dia muitas alternativas, né? Acho que tinha o mito do integral ser ruim, né? Sim. Então, antigamente tinha isso, não vou comer aqui a integral, não gosto. E hoje em dia, nossa, é uma explosão de sabores, assim, então... Muitas coisas bem mais gostosas, exatamente, né? Porque também a tecnologia foi muito favorável, né, à alimentação. Então, hoje você consegue ter alimentos mais puros e mais saborosos, os temperos, forma de extração. Então,
tem essas possibilidades. E, ao passar do tempo, as pessoas começam a voltar mais animadas, porque aí você sente o resultado no organismo, né? E muitas doenças também são controladas pela alimentação. Sim. Então, você está ali com alguma taxa alterada, mudando o hábito alimentar, você consegue modificar isso para a sua vida. E não só, às vezes, ficar junto com o remédio ou colocando, não mudando o hábito. Então, Sim. tem que ser um trabalho em conjunto, né? Tem que mudar o hábito e isso dá um resultado maravilhoso, porque você vê a pessoa com mais energia, o organismo se fortalece, ele estando mais limpo, mais... Então, é uma coisa muito boa também de ver o que a alimentação, junto também com os tratamentos, Sim. né? Eles fazem com a saúde da pessoa mesmo. A gente vive muito isso lá na clínica, tipo, às vezes a pessoa chega lá com foco de perder 20 quilos e ela nem se importa, nem liga de como que está a saúde dela. E às vezes a pessoa é hipertensa, diabética, toma medicação, toma insulina, toma não sei quantos remédios todos os dias e o foco está em perder o bendito dos 20 quilos. E aí passa 1, 2 meses, às vezes perde 5 quilos, mas elas conseguem ter uma mudança de chave, assim, de enxergar o que aconteceu na vida dela. A gente já teve várias histórias, eu me lembro de uma, tomava 12 comprimidos por dia. Hoje eu já tomo 5. Nossa. E às vezes não perdeu os 20 quilos, perdeu só os 5 quilos, mas foi uma mudança mas é uma de evolução, vida, né? Com certeza. Então, a questão do peso é que a gente é uma sociedade que, infelizmente, ainda se vive essa questão de estar preocupado com o que as pessoas pensam de nós, né? Então, o peso sempre vai vir antes da saúde. Ainda, né? Espero que isso daí mude. Eu acredito, né? que está mudando. E a gente, nessa transição, de começar a pensar que, realmente, como que eu estou hoje? O que eu preciso fazer para eu melhorar? Eu acredito que mudou muito esse último ano, né? Infelizmente, por tudo que a gente está vivendo. Exato. Desse momento, as pessoas estão começando primeiro... As pessoas começaram a olhar e falar assim, pra eu dentro, preciso né? da minha imunidade forte, Eu preciso para eu primeiro, não pegar esse... Sim, eu preciso vírus, primeiro ter saúde para depois querer emagrecer. É verdade. Nunca É vai ser ao saúde. contrário, eu nunca vou emagrecer para depois ter saúde. Primeiro eu vou cuidar da minha saúde para depois eu conseguir meus objetivos estéticos, enfim. É bem aquela frase, né? Que o alimento seja o seu remédio e que o seu Com remédio certeza, seja o seu alimento. Aham. Na verdade, na parte da nutrição, a gente fala muito sobre isso, né? Que basicamente deveria ser dessa maneira e que a mudança ela tem que acontecer de dentro para fora. Eu estou falando dos 12 remédios, mas a gente tem clientes que eram hipertensos e deixaram de ser hipertensos, que descobriram que não eram mais hipertensos, até passando mal, porque não deveria mais estar tomando a medicação e estava tomando com a pressão já regularizada. Clientes que tomavam insulina e deixaram de fazer o uso da insulina. Então, realmente é esse o sentido, né? A gente procura realmente essa mudança, não só pelo número na balança, mas por tudo de positivo que essa diminuição de peso que a pessoa procura, que no fundo nem é isso, né? Que ela vai ter de benefício ali para frente. Então, eu acho que o supermercado natural, junto com tudo que a gente traz de mudança, de excelência em procedimento estético, que é associado, traz esses resultados, fazem essa mudança que a gente realmente quer proporcionar, trazendo esse atendimento humanizado. Acho que a linha de pensamento é muito parecida. Sim. E você me falou um negócio que eu achei legal, tipo, as pessoas chegam lá tristes, que eu não posso mais comer. Para você ver como as pessoas ainda são muito leigas nesse assunto de saudável, né? Sim. Porque, e eu ainda me incluo, eu ainda acho que eu sou muito leiga, ainda apesar de já conhecer algumas coisas. Mas, às vezes a gente chega lá, né, tipo, meu Deus, beleza, eu vou começar uma dieta, vou mudar de vida. Principalmente em janeiro, né? Eu acho que agora em janeiro o mercado deve bombar. Porque todo mundo promete. Já começa agora, já. Né? Não, tem que janeiro. estar pronto pro verão. Virou o ano, eu vou mudar minha vida do dia para a noite, quer ir lá no mercado, quer mudar tudo que tem em casa, enfim. E às vezes as pessoas chegam lá com um cardápio da Nutri triste. Como que é isso? Você já passou por essa experiência de poder apresentar para algum cliente que o mundo não é triste daquele jeito que ele está enxergando, às vezes, no cardápio, que ele pode ter N possibilidades de substituição, de continuar comendo um doce, enfim. Sem dúvida. Nossa, é algo que a gente trabalha diariamente isso.
E toda a nossa equipe também é estimulada a isso. Então, todas as pessoas que entram, elas têm essa experiência com a gente, que é fazer a degustação, né? Então, para os clientes também é algo que está ali aberto para eles, né? Viver essa experiência. A gente também estimula muito as crianças, né? Os pais levam as crianças, então tem aquela batatinha chips. Não, vem, ó, prova essa batatinha aqui, que é a batatinha que não é frita, não tem os conservantes, é feito com farinha de batata. Então, assim, são mudanças, né? E aí ele prova e acha maravilhoso e só quer comer aquilo. Então, e é engraçado, é muito legal. E você tocando até nesse assunto de criança, como as crianças amam comida natural quando estão nesses ambientes assim, né? Não a gente impondo. É muito colorido, né? Eu falo até lá para a clínica, a gente tem alguns chocolates. Nossa, a gente tem uma avó que vai lá para comprar o chocolate porque a criança gosta daquele chocolate. Então, assim, como talvez não seja um bicho de 7 cabeças a gente introduzir uma alimentação saudável na nossa família, né? Porque às vezes a gente vem dessa crença que a gente tem, integral, sem açúcar, igual lá na Magras a gente tem o aplicativo Magras Club, tem várias receitas. Eu até falo para os clientes assim, faz a receita em casa e não conta para ninguém. Você vai contar depois que todo mundo comeu, que as pessoas vão querer te pedir a receita e você conta. Exato. É sem açúcar, é sem gordura, sem isso, sem aquilo, é lá do aplicativo da Magras. Porque se a gente apresenta antes, a tendência é torcer o nariz. É um preconceito, né? Exatamente. Ai, não, é coisa que... E às vezes fica muito mais bem gostoso, melhor, fica muito mais leve. Sim, mais leve, a questão de sabor, né? De usar muitos produtos in natura. Então, é outra experiência, né? E a gente gosta de trabalhar muito isso e fazer essa, sabe, apresentação mesmo. Colocar assim na mão do cliente para ele provar. Eu acho que exatamente, ali, né? Viver. Porque às vezes você olha, você não tem aquele... Mas quando você experimenta, você vê, sabe? Ainda mais se a pessoa chegou lá triste, sabor, né? Que não pode mais exatamente. comer. Aí quer, tipo, não, isso eu não tem gosto. Muita coisa isso gostosa. Não, né? Nossa, tem muita variação e muita coisa gostosa, assim. E eu falo, às vezes o cliente prepara o alimento de uma forma que ele não gosta, né? Mas eu já tinha até ouvido falar, e através da Nutri, das opções que vocês oferecem, você preparar aquele alimento de outras formas, né? Então, o teu paladar também ele precisa acostumar. É igual tomar o café sem açúcar. Então, às vezes a pessoa costuma tomar o café com açúcar uma vida. E de repente fala, puxa vida, sem açúcar. Então, não é aquela quebra imediata. Né? Substitui, a gente até dá umas dicas lá, coloca também, né? Vai hoje, mudando. Quanto mais qualificado o café, mais saboroso e menos vontade de usar o açúcar, você degustar mesmo o café, né? Menos industrializado, né? Sim, que hoje existem muitos cafés que você moe na hora, né? Na minha casa a gente usa muito café moído na hora, a gente só usa café em grão. Se você tomar, você não sente vontade de utilizar o açúcar. Porque fica tão saboroso. Então você vai criando essas opções. E eu falo assim, tem gente que coloca um pauzinho de canela, quebra aquele... Então, aos pouquinhos, você vai... Ou muda para um adoçante natural, né? Que também a gente estava falando sobre os adoçantes naturais como um substituto de açúcar. Já aproveitando... Vai colocando uma quantidade menor e aí o paladar vai se adaptando também. Já aproveitando aí o gancho do adoçante, então, mito ou é verdade, né? Que os adoçantes emagrecem. Eu posso trocar tudo que tem açúcar por adoçante e vou ter resultado? Vai ter resultado. Mas a gente volta na mesma situação da qualidade desse alimento. Porque não são todos os adoçantes que são indicados, né? Tem pessoas que não precisam utilizar o adoçante. Na verdade, a gente volta para que não se use nenhum tipo de aditivo para você conhecer o sabor dos alimentos. E parênteses, né? Assim, se você colocar um adoçante num bolo, não é ele ser zero açúcar que ele vai ser um bolo magro, né? Porque ele vai ter... Que nem outras coisas, carboidratos,
tudo que contém no alimento. É que Então, às vezes a realmente pessoa a pensa, quantidade. tipo, o açúcar... Que é o chocolate zero açúcar. Eu vou comer o Sim, chocolate zero açúcar, mas e a gordura que tem, outros elementos que tem dentro do alimento, Então, né? assim, é mito. É mito mais ou menos, né? Ele vai te Dependendo dar resultado. de onde ele vai ser colocado também, mas né? não quer dizer que é a melhor opção, né? Acontece essa situação do bolo, como a Débora acabou de dizer, né? Eu tirei o açúcar e usei o adoçante, mas eu usei todos os outros ingredientes que eu estou acostumado. A farinha branca, né? Sei lá, margarina, porque normalmente não se usa muita manteiga, usa margarina, usa óleo, a gente não sabe a qualidade. Chocolate em pó. Chocolate em pó, que daí a gente acha que é cacau, mas na verdade é chocolate em pó, não é cacau. Enfim, só mudar o açúcar pelo adoçante não significa que você vai emagrecer. Só que todos eles podem ser utilizados numa dieta para emagrecimento. Mas precisa se escolher muito bem, porque tem vários adoçantes que não são benéficos para o nosso organismo. E no tempo pode se desenvolver diabetes, hipertensão, principalmente os adoçantes sintéticos, porque o nosso corpo ele não absorve. E isso é péssimo, ele começa a reconhecer como um corpo estranho. Então, por isso, hoje, a gente fala tanto dos adoçantes naturais que são extraídos de produtos naturais, como a estévia, né, os vegetais, que no caso ali é o xilitol, o eritritol, a base de cogumelo, e são muito palatáveis. Né? Se a gente pode ser fizer uma receita aqui, isso, né, uso lá culinário a gente, também, né? E a gente tem muito uso disso dentro da clínica. E, inclusive, quando a gente apresenta para o cliente essa questão da degustação que você falou, a gente vive muito isso. Você apresenta aquilo para o cliente, ele fala, não, como é que você fez? Porque o meu não fica assim. Então, até a forma de preparo, o que a gente vai utilizar, faz toda a diferença na hora de apresentar e o resultado final, né? Então, essa questão dos adoçantes, ele precisa ser muito estudado dentro da alimentação para ver se é necessário ou não. Então, a melhor opção é a gente realmente abrir mão e usar só quando for essencial, que geralmente vai ser mais na culinária, né? Preparar uma receita e não para consumir ali no dia a dia, né? Sim, quanto mais você reconhecer o sabor do alimento, melhor. Eu até li alguma reportagem que já tem vários adoçantes que são proibidos no Canadá, nos Estados Unidos, por causar tumores, né? Sim, então... que é os ciclamados, os aspartames, enfim, que são esses sintéticos que a gente acabou de falar, né? Inclusive, hoje, a gente falando de questão de paladar, o açúcar, ele acaba sendo uma droga lícita, né? Porque a gente não consegue, quem utilizou açúcar desde muito pequeno, você tem uma dependência, você sente vontade de comer. E eu hoje pensando, vou começar a introdução alimentar do meu filho. A médica foi lá e grifou assim, ó, de caneta verde, não dar açúcar até 2 anos. Por causa desse reconhecimento mesmo de paladar. Porque você depois tá lá formando, na né? frente, a gente sofre. E a gente, como adulto, sabe que realmente é assim que funciona. Então, e é muito legal hoje, né? Eu acho que talvez a nossa geração esteja com mais informação do impacto que isso causou, né? Porque eu acho que quando eu nasci, talvez não tinha o resultado disso tudo. Claro. Não é que era errado, a gente não sabia o que causava, né? Sim. Então era mamadeira com refrigerante. Mamadeira com leite, com Toddy, com refrigerante. Quick. Então, assim, açúcar. Muito açúcar, né? E aí a gente vem de uma geração que tem tantas doenças que estão, assim, sabe? O estudo se aprofundou e começou e a o mostrar, impacto né? disso ao longo dos anos. Então, hoje a gente já está numa geração que tem mais informação. Né, exatamente. Então, a gente está tendo muita informação sobre o impacto desses alimentos, né? Embutidos, enlatados, sintéticos. Então, eu acho que a nossa geração agora, dos nossos filhos, vão ter o poder de escolha e de provas, né? Então, assim, a minha filha tem 18 anos e ela passou por um processo também de reconhecimento dos alimentos e é muito legal. E é muito legal, porque hoje ela já também se permite experimentar. Legal. Muito antes de mim. Que bom. Muito antes. E até a gente voltando aí esse assunto de doenças e tal, a gente está passando por um momento de pandemia, né? Só que a gente vive uma pandemia há muitos anos, que é a obesidade.
né? E acho que a gente não... O mundo não enxerga isso, né? Porque quantas pessoas morrem de hipertensão, de doenças causadas pela hipertensão, de câncer, e grande parte delas vindo da questão do sobrepeso e da obesidade. Então, de fato, trazer aqui à tona o que a gente realmente, tanto a Magras quanto a Green Soul, que prega, que é qualidade de vida mesmo, né? Exatamente. A gente olhar mais para frente, não só o agora, só o emagrecer, ou só a estética, enfim, o que for não buscar. A gente pode até pensar num objetivo. Eu quero ter um objetivo, quero emagrecer, tudo, mas trazer para si a longevidade. Eu quero isso para a minha vida toda. Eu quero ter esse sentimento, essa energia que um corpo mais forte, realmente, que você se alimentando bem, o seu organismo está mais forte. E muito na pandemia que você disse, a gente conseguiu observar muito o cuidado que a pessoa fala, não, eu preciso me prevenir. A prevenção, então, acho que... Falou-se muito de imunidade, né? Imunidade, preciso me fortalecer como fazer isso. Aí entra na suplementação, entra no alimento e abrir os olhos também, eu acho que em relação a isso. Não vou esperar vir algo que pode acabar com a minha saúde. Eu preciso ter esse cuidado para toda a minha vida, realmente. É verdade. Então, gente, falando aí do adoçante, né, não escolher pelo preço, né? Sim, sim. Porque quando a gente introduz o adoçante para os nossos clientes e explica todos os benefícios do adoçante natural, a reclamação que a gente tem é sempre, por que é o mais caro, né? Enfim, os adoçantes naturais, eles são mais caros porque são menos industrializados, né? Eles são extraídos de plantas, não é um processo só o sintético ali, né? Então, tomar esse cuidado porque o adoçante, ele está muito ligado nisso que a gente está falando, na longevidade mesmo. Na verdade, né? não é nem o preço, né? É o investimento que você faz na sua saúde. E aprender a usar um adoçante, né? Que não precisa usar todo dia. Exatamente. Então, E assim, acho que, né, a Nutri-Isa pode até falar um pouquinho melhor sobre isso. A gente tem as opções de açúcares também. Para quem não tem nenhum tipo de restrição ou dentro de uma dieta equilibrada no dia a dia, se for assim, o poder da escolha, né? Tem as opções como o mascavo, como o açúcar de coco, como o açúcar de maçã, que hoje a gente também tem, que é um açúcar que tem menor índice glicêmico de todos os açúcares. Então, eu acho que também é uma opção, açúcar de maçã. Que legal, não conheço. Aí depois vem o açúcar de coco, depois o açúcar mascavo, aí tem o demerara, que daí já tem um processo ali que cristaliza ele. Mas também eu acho que dentro de uma dieta equilibrada, né, você poderia dizer melhor, é uma alternativa, né? E não tem as frutas, como a tâmara. A tâmara é uma fruta que nós vendemos muito para, por exemplo, adoçar um bolo, né? E, além de ser muito saborosa, nossa. Com certeza. Não é que não se pode usar o açúcar. Existem essas opções, o coco, tem o de maçã, eu até estava lendo semana passada, eu não conhecia, estava lendo sobre esse açúcar de maçã. Muitos dos nossos clientes até perguntam muito sobre o açúcar de coco. Quando se procura o emagrecimento, nós evitamos os tipos de açúcares por causa da dependência que ele traz. É por causa disso. Mas não significa que não se pode usar. Se for em outra situação, um outro período. Caso. Isa, o meu objetivo é... Já emagreci, quero manter. Quero agora um estilo de vida só saudável. Exatamente. Né? Já emagreci lá, exemplo, meu irmão, 40 quilos. Agora eu quero manter. Então, pode-se comer. Você tem o poder da escolha. Não significa que você precisa passar a sua vida inteira sem comer lá o doce de leite que você falou, a goiabada, utilizar o açúcar. Mas ele vai saber daqui para frente quando comer, qual as escolhas para se manter saudável aonde ele chegou. Então, a gente não Eu acho que isso é muito mais né? até dá uma questão de... liberdade. Liberdade, né? A gente está falando de saúde, tem que ser um todo, né? Saúde mental, física, espiritual. Acho que tudo tem que ser alimentado de uma forma que te traga, né? Assim, essa liberdade, esse equilíbrio, essa né? paz, essa tranquilidade e o poder da escolha realmente. Com certeza. Quando você coloca, você nunca mais vai consumir. Ou você não vai ter outra alternativa.
te gera vontade de utilizar. Também, né? Porque e te dá um impacto afetivo. mental em relação a isso, né? Sim, A gente percebe realmente que não isso... teve uma preparação, Uhum. né? Tipo, talvez não foi nenhuma escolha. É algo que até eu e a Isa, a gente estava conversando, tipo, o estilo de vida, ele tem que ser uma escolha, né? E não uma questão imposta. Porque tudo que é imposto, a gente vai ter, sim, a maior dificuldade. Então, a gente precisa começar a criar isso da gente, nem que comece aos poucos. Não precisa mudar da água para o vinho, do dia para a noite. Mas pouquinhas coisas... eu conheci a kombucha. Vocês já tomaram kombucha? Uhum. Que é uma bebida fermentada, muito boa aí para a parte de probióticos, né? E tal. E ela, assim... Eu me acostumei a tomar e eu já não tomo refrigerante pelo menos há uns 6 anos, 7 anos que eu tirei realmente, né? Vez ou outra eu colocava, mas hoje em dia não mais. E aí a kombucha me dá a mesma satisfação, só que assim, trazendo essa informação de que você está tomando alguma coisa, que você está ingerindo, que está fazendo bem para o seu organismo, e realmente o que a gente havia comentado, que vamos trazer aqui para o pessoal, o alimento, quando você ingere ele, você consome não só a questão da saciedade, mas a informação nutricional, você saber que você está se cuidando, né, se enriquecendo de fibras, fazendo bem, cuidando de algum órgão específico, tão satisfatório, né? Então, eu acho que a gente não só se alimenta para gerar uma saciedade, né, mas para gerar realmente a informação, o conhecimento, e isso faz com que você crie esse hábito. Sim, e é enriquecedor para todos os lados na sua vida, né? De conhecimento, de saúde, só tem benefícios, exato. né? Então, vamos lá, gente. Mais um mito ou verdade, né? Uma coisa que eu sempre escutei e é algo que eu sofro um pouquinho, a questão de fazer os lanches de 3 em 3 horas. E a gente sempre escuta da Nutri, já que você não tem tempo, carrega na bolsa castanha. Aí entra, né? Que castanha comer, qual a quantidade de comer, que às vezes você fala, nossa, comer 3, 4 unidades, isso vai matar minha fome, isso vai realmente me sustentar, enfim. Qual que é o mito ou verdade aí das castanhas? Castanha, ela é um aliado prático, rápido e saudável, né? Elas são muito saudáveis mesmo. Só que vem essa questão da quantidade, o que eu como. Então, hoje, a castanha que a gente quantifica é a castanha do Pará pela questão do selênio, né? Tudo bem que o solo brasileiro ele não é muito rico em selênio, não. Mas a gente tem que levar em consideração, porque o ideal é que a gente coma aí 55 microgramas por dia. E se a castanha do Pará ela for originalmente do Pará, do solo, né? Lá da Amazônia, ela chega a ter 187 microgramas, uma castanha. Quase que o triplo, mais que o triplo. Mais que o triplo. E assim, Isa, mas o que o selênio pode causar? Ele pode causar aí um mau funcionamento de fígados, rins, coração, pode trazer falta de ar, excesso de dores de cabeça. Então, ele é muito positivo na quantidade correta, mas quando não, pode trazer esses malefícios. Então, a única castanha a se quantificar hoje seria a castanha do Pará. Amêndoas tem-se um estudo, um começo de estudo, mas não que se precise quantificar igual a gente fala castanha do Pará. Castanha do Pará, nós como Nutri, somos a única que a gente fala ali de 2 a 3, 3 a 4 estourando. Mas quando se fala em lanche, a gente sempre fala em mix, para não se comer só um tipo e sempre ali um punhadinho das mãos, né? Isa, mas isso vai me sustentar? Que é uma outra coisa, né? Entre mito ou verdade. Às vezes a pessoa nem lancha, mas na hora que falou só 4... Ela já falou, nossa, será? Só isso? Então, por isso é importante aquela individualidade que a gente conversou lá no começo, porque cada pessoa ela vai ter ali uma quantificação ou uma qualificação do que ela vai ingerir. Mas falando em castanhas, essa é a única que a gente tem que ficar de olho mesmo, porque é saudável, mas se for uma quantidade errada, né, ela pode ser maléfica aí para o nosso organismo. E Débora, quais tipos de castanhas que a gente encontra lá no mercado? Olha, nós temos assim uma variedade, castanha do Pará, castanha de caju, que são as mais consumidas, avelã, pistache,
amêndoa, né? Você falou, nozes também, que é excelente. Baru, né? Castanha de baru, também é ótima. Eu acho que, assim, das castanhas, macadâmia também é ótima. E aí depois tem sementes, né? Sementes que são muito consumidas. Semente de girassol, semente de abóbora, semente de chia. Olha, tem uma variedade, uma né? variedade e dá para fazer um mix bem legal. E fazer o mix, colocar em salada. Tem as granolas salgadas, granolas doces. E aí vai. E quais que são as diferenças, Isa, da parte nutricional da castanhas e das sementes? Eu acho que entra ali um pouco questão de quantidade de carboidrato, índice glicêmico, na verdade, e a questão das diferenças dos ômegas, né, calórica, enfim. Então, hoje elas mais se complementam, então elas não se substituem. Não se substituem, elas se complementam. Por isso que se Orienta faz o mix. tipo uma farofa ali, que coloca na salada, que coloca no iogurte, que vira essa granola mesmo, né? Que se utiliza tanto para doce quanto para salgado, dependendo do que a gente coloca ali. Então, elas se complementam, elas não se substituem. Legal. E falando nessa onda aí dos naturais, né? Farelo e farinha. Eu fui conhecer farelo 10 anos atrás só, quando comecei com a Magras. Lá na Magras a gente usa muito farelo nas nossas receitas. E hoje eu sou quase que uma dependente de farelo de trigo, farelo de aveia. Inclusive, eu amo farinha de mandioca e para mim foi algo assim que foi muito difícil largar, porque desde criancinha eu como farinha de mandioca. E aprendi a fazer uma farofa com farelo de aveia, né? E foi onde que eu comecei a introduzir bastante farelo na minha alimentação. Não vou nem falar que isso é mito ou verdade, mas para quem está aqui nos assistindo, qual que é a diferença? Porque hoje quando a gente chega no mercado, né, ou no empório, enfim, nessa seção, caraca, o que tem de farinha, o que tem de farelo, eu fico até assim, mas qual que eu compro, para que é isso, para que é aquilo? Qual que é a diferença? O processamento. A diferença é essa, a gente estava até conversando no começo sobre isso, né, Débora? O farelo, ele nada mais é do que uma farinha não tão processada. Ele está num processo de quebra de partículas. De quebra de partículas, exatamente. A aveia inteira e aí um ele processo vai para quebrando. virar a farinha, digamos assim. A primeira quebra. Uma refinação. Ele está passando por um Exato. processo de refinação. A primeira quebra é a aveia graúda. Sim. Né? Ou flocos grossos, quando você vê. Tipo a quinoa, que tem vários tipos, né? A quinoa tem o grão e tem o floco. Também, né? E tem a aveia farinha também. Isso, também. Então, tem a aveia, ela vem da graúda, ou flocos grossos, depois vem a normal, que é a flocos finos. Aí vem o farelo. Aí vem o farelo. Que é a terceira quebra, e depois a farinha. Depois a farinha. Né? Quanto menor a quebra, mais, digamos, mais Processado, saudável ele é. Na verdade, mais fibra ele tem. Quanto menos quebrado. Quanto menos quebrado, mais fibra. Exato, e quanto mais quebrado, no caso a farinha, é o meio do grão. É como se fosse o miolinho. Exato. Isa, para quem quer emagrecer, quanto menos processado, melhor. Porque quanto mais fibra, menos vai ter aquela curva do índice glicêmico. Então, mais teoricamente, fácil. até mais os flocos do que até o próprio farelo. Exatamente. Então, entre flocos grossos, né, o mais grosso em si, e o farelo ali. Por isso que quando as pessoas começam o tratamento na clínica, elas percebem essa mescla entre farelo e farinha. E as cores, enfim, tudo que a gente... E acontece a mesma coisa com arroz integral, Sim. né? Arroz integral é arroz branco ali. Farinha branca, farinha Exato, integral. questão do processamento, realmente. E o arroz integral, ele também não... Ele tem as mesmas quantidades, né? Sim. Mas ele vai ter mais fibra, porque ele foi menos processado. Como os outros tipos de arroz, né? Arroz cateto, arroz negro, enfim. Quanto mais rústico ele verdade, isso. mais fibra ele tem. E você falou da farinha, isso até é algo que eu tinha anotado aqui para falar. Às vezes a gente entra na questão do integral. É farinha integral. Ou vai lá comprar um snackzinho e tá lá, farinha integral, integral. De fato, que vai farinha integral, ele é integral só pelo nome ali, por levar a farinha integral, ou a questão de benefícios mais in natura, digamos assim? Sim, sim. Ele é muito mais saudável do que uma farinha branca,
Só que a gente, volto a dizer sobre a questão dos rótulos. Às vezes está Não escrito só ela, lá, snack de farinha integral. Você vai olhar o rótulo, tá lá, farinha enriquecida de ácido fólico e ferro. Nada mais é do que farinha branca. Só que quem não conhece não vai saber. Lê só farinha Então, integral. se for o primeiro alimento, pode saber que o integral ele tá ali no como chamariz, não realmente Eu como acho que 100%. dessa parte comercial, não vou falar o percentual exato, mas para você ter ali a autorização que tem o integral no alimento, tem que ter um percentual de integral. Sim. Mas a questão do rótulo que é importante ler, realmente, para ver se não tem ali a farinha enriquecida. Porque se tiver farinha enriquecida, então ela vai ter a farinha branca junto. Então, para ser considerado farinha integral 100%, você vai ter que ler. Sim. E verificar que não vai ter outro tipo de ingrediente naquele alimento, né? E aí, por isso, a Porque importância pode de ser ler. considerado acima de tantos por cento na receita, ele você já já é pode integral. considerar ele como integral. Mas não Não necessariamente... necessariamente ele é 100% integral. Sim. Legal. Então, a gente tomar cuidado aí e aprender a ler esses rótulos, né? Por isso é que muito... eu acho que as Nutris hoje, a gente bate muito nessa tecla, né? Quando for comprar o alimento, olhe o rótulo. Olhe o rótulo. Os clientes até falam, mas por que olhar tanto o rótulo? Porque existem muitos nomes que a gente não tem conhecimento e nada mais é do que o açúcar ou a farinha, ou quem não sabe que é farinha branca que está lá enriquecida com ácido fólico e ferro. Às vezes a pessoa fala, nossa, é até melhor porque está enriquecido com ácido fólico e ferro, mas na verdade é farinha branca. Ou lá está escrito maltodestrina e as pessoas não sabem que a maltodestrina é açúcar. Então, N coisas que a gente começa a explicar para os clientes para que eles também tenham essa clarificação de compra, de... Isso daí são alguns sabotadores, né, que seja desde o emagrecimento ou até uma questão de saúde mesmo, que a pessoa precisa mudar o hábito alimentar, né? Às vezes tem alguma alteração laboratorial lá e muda essa alimentação, mas não consegue ter resultados em exames, digamos assim. Sim. E às vezes são esses pequenos sabotadores inconscientes, né? Que a pessoa não tem nem conhecimento, que é a composição dos produtos. Então, às vezes a gente compra só pela capa, né? Só pelo que está escrito ali, diet, light, 100% integral, zero açúcar, gluten free, e aí vai, né? E a gente realmente não vai a fundo se isso daí é o que a gente está precisando nesse momento, né? Mais ou menos por aí. Exatamente. E para a gente encerrar, algo aqui que a gente estava conversando antes de começar, né, o podcast, e eu acho que eu sou totalmente leiga nesse assunto, que eu achei super legal, questão dos chás. Primeiro, mito ou verdade que qualquer tipo de chá te traz benefício para a saúde? Acho que é um mito, né? Pelo que a gente conversou. Quem emagrecer, toma chá. É água com limão que emagrece. Que vai emagrecer. Como diz uma amiga minha, se o limoeiro ficar 20 quilômetros de distância, tudo bem, você vai emagrecer. Aí colher as ervas também, exatamente, né? Quem sabe. Então, assim, os chás, eles são excelentes auxiliadores dentro de um processo de emagrecimento. Às vezes até pela aquela pessoa que tem dificuldade em ingerir líquidos, as águas saborizadas que a gente utiliza muito, mas isso tudo muito equalizado dentro de cada organismo, né? Então, um exemplo que a gente estava conversando aqui. Eu quero engravidar, né? Então, o chá de hibisco, ele não é tão indicado para ti, porque ele diminui a questão da fertilidade. E às vezes a pessoa ela vai tomar o chá de hibisco, a gente estava até falando, tempo de infusão, quantidade de flores, aquilo você toma, tá rasgando a garganta. Então não é esse o sentido. Ou misturar várias ervas juntos. A gente não sabe qual que é o efeito isso dentro do organismo. Então, assim, os chás, eles são auxiliadores, mas não é tipo o milagre, porque não existe o milagre, né? Existe uma mudança que deve acontecer constantemente. Exatamente. E até mesmo por ser natural, tudo tem que ser comedido também, né? No caso do chá, se você utiliza ali uma mistura de ervas que tem, vamos dizer, o mesmo objetivo, você pode estar
potencializando aquela bebida e não está te trazendo benefício, está sendo o contrário. Né? Então, às vezes, a pessoa está tomando várias infusões ali com o objetivo de ser diurética. Você pode desidratar seu organismo, né? Então, assim, nós auxiliamos também, a gente nunca indica na loja, mas a gente auxilia quando percebemos, assim, alguma procura nesse sentido. Né? Porque... Às vezes a ansiedade, né, leva a querer... eu quero tomar tudo que me ajuda a emagrecer. Então, você não é mesmo realmente indicado por você não saber o resultado disso depois e acabar fazendo mal para você. E a gente tem baixando a pressão. Sim. Tem até esses chás emagrecedores que se vende no mercado, que é geralmente um composto de ervas, né? E já tem muitos estudos em cima de alguns falando das consequências que isso pode gerar para o organismo, né? Sim. Então a gente fica bem atento. E eu, de verdade, sou bem leiga nisso e eu nunca nem prestei atenção, parar para pensar que não se deveria misturar várias coisas, né? Tem uma quantidade, eles sugerem realmente de 3 a 4 no máximo, mas assim, com ações diferentes, sabe? Não com a mesma ali, porque você pode realmente potencializar a bebida e em vez de você receber o benefício daquilo que você está ingerindo, te fazer mal. Né? Então, eu contei o caso de um cliente que se sentiu desidratado por dentro, porque ele mesmo quis preparar uma bebida e depois ele falou, nossa, olha, eu passei muito mal quando eu fiz isso uma vez e acabei... Então, a gente tem que sempre alertar quando a gente vê uma situação assim, de querer buscar várias coisas com o mesmo objetivo. Porque pode ter um efeito contrário. Então, não é por ser natural que não tem esse zelo, esse olhar, né? E o chás, eu amo chás. Nossa, eu sou, assim, apaixonada. Tomo todos os dias. Gosto muito. E nós temos até um cuidado bem especial com as ervas que nós trazemos para o nosso mercado. São todas com certificado de origem, tem laudo de procedência, para garantir realmente que você está consumindo aquele produto que você está comprando ali no nosso mercado. E é muito importante buscar, né, você trazendo essa informação da Green, assim, que tem todo esse aparato, esse cuidado, né, para poder orientar, porque às vezes a pessoa vai lá e compra por si só, em qualquer lugar, às vezes compra aqueles saquinhos mesmo em supermercado normal, que já vem lá, e não sabe nem como usar, né? Às vezes vai pela receita da avó, né? Quem nunca foi criado no chazinho da avó, então coloca isso é bom para isso é bom para aquilo, e isso a longo prazo a gente pode ter aí alguns problemas de saúde, né? Enfim. É importante a pessoa também buscar uma orientação profissional, porque às vezes ela não sabe que ela tem, né, alguma particularidade ali que pode fazer mal para ela. Né? Então, tem algumas ervas que elas não fazem bem para quem tem pressão alta, para quem tem pressão baixa, né? Porque são mais estimulantes ou porque pode baixar a pressão. Então, assim, tem que ter um olhar atento, principalmente para a pessoa que tem alguma E tem pessoas que não têm nenhum tipo de patologia, mas ao tomar o chá, ela sente uma sensibilidade. Eu não posso tomar chá verde, eu não tenho nenhuma contraindicação. Mas toda vez que eu tomo, eu tenho uma arritmia. Eu sinto que eu fico bem mais acelerada. E eu não teria nenhuma contraindicação. Então, às vezes, há uma sensibilidade, sim. Então, não significa que todos os chás são para todas as pessoas. Então, é bem... Tem que se conhecer também, é muito importante, né? Tem. Primeiro decidir por você o que você quer da sua vida, né? Quais são os seus objetivos, se propor a isso, trabalhar em cima disso. E, em segundo, buscar profissionais e lugares qualificados que vão conseguir te dar todo esse suporte para essa mudança, né? Sim. E estamos aqui, né? Todas nós aqui. À disposição. Que gente, então se você tem alguma dúvida, algum mito que você quer desvendar ali da alimentação, de produtos naturais, pode escrever aqui embaixo pra gente, que a gente vai ter o maior prazer de solucionar todos os mitos e verdades, né? Quero agradecer aqui a presença da Débora com o Mercado Green Sul. Eu que agradeço vocês.
a Isa, a Nutri, com todas as informações que nos trouxe. E falar para você que nos está assistindo, você que é cliente da Magras, que pode procurar a Green. São 3 unidades, né, Débora? 3 unidades. Marquês de Lavradio, 380, Afonso Pena, 3680 e Spip Calarge, 688. Para você que é cliente da Magras, pode falar que assistiu o nosso podcast, que você vai ter um benefício exclusivo lá na Green Suc, para você investir aí na sua qualidade de vida e na sua saúde. Então, gente, você que gostou, deixa a sua curtida aí. Se tiver alguma sugestão também de um podcast, de alguma informação, assunto que você gostaria que a gente falasse, pode esclarecer, pode deixar aqui nos comentários. A Isa vai estar respondendo todo mundo, né? Com certeza. Manda aí, gente. A gente adora sugestão, né? É verdade. Então, agradecer para você que acompanhou, agradecer a Débora, a Isa e um beijo. Beijo, gente.